Eles nunca quiseram que você soubesse como sua mente controla o universo. Imagine por um instante que tudo o que você vê, toca e sente não passa de uma projeção moldada pela sua própria mente, que cada pensamento, cada emoção, cada desejo silencioso tem o poder de dobrar a realidade à sua volta. Parece impossível? Então você precisa ouvir isso até o fim, porque o que vou revelar aqui não é apenas filosofia ou fantasia, é algo que pode mudar a forma como você enxerga a sua vida para sempre. Prepare-se para descobrir por que os cientistas mais ousados e os mestres espirituais mais antigos apontam para a mesma verdade. Existe uma força invisível, mas real, ligando seus pensamentos ao universo inteiro. E se você assistir até o final, vai entender não só como ela funciona, mas como usá-la para transformar qualquer área da sua vida. Capítulo 1. Liberando o poder da criação consciente. Você já parou para pensar que cada pensamento que cruza sua mente não desaparece no ar como uma fumaça sem rumo, mas ao contrário, viaja pelo tecido do universo como uma onda vibrante, capaz de moldar a própria realidade? E se eu te dissesse que a ciência já começou a confirmar o que os místicos e os antigos sábios afirmavam há séculos, que a mente humana é uma ferramenta criadora e que a cada instante estamos projetando frequências que interagem com tudo ao nosso redor? Este não é um simples conceito motivacional para nos fazer sentir bem. É algo que se enraiza nas leis mais profundas da física, na mecânica quântica e na própria essência da consciência. Hoje, neste capítulo, nós vamos juntos atravessar a fronteira entre o conhecido e o desconhecido, mergulhando em um território onde ciência, espiritualidade e experiência humana se encontram de maneira surpreendente. E quando você terminar de ouvir, terá em suas mãos um conhecimento tão poderoso que não será mais possível olhar para seus pensamentos da mesma forma. Para compreender o poder da criação consciente, precisamos começar com um fato simples, mas revolucionário. Nada no universo é sólido e fixo como nossos sentidos nos fazem acreditar. A física quântica revelou que tudo é feito de energia vibrando em diferentes frequências. Átomos, partículas subatômicas, campos eletromagnéticos, tudo se move. Tudo pulsa, tudo interage. E nesse oceano vibracional, a consciência humana não é apenas um espectador passivo, ela é uma força ativa, um campo que ressoa e influencia. Não é coincidência que grandes físicos, como Max Planck, pai da física quântica, tenham afirmado que a mente é a matriz de toda a matéria. Ele disse, e eu cito: "Considero a consciência como fundamental. E matéria deriva da consciência." Essa afirmação, tão audaciosa para a época, hoje encontra ecos em experimentos modernos que desafiam nossa compreensão da realidade. Um desses experimentos é o famoso teste da dupla fenda, que revelou que partículas subatômicas, os blocos de construção da realidade, podem se comportar como ondas ou como matéria, dependendo de serem observadas ou não. Em outras palavras, a simples presença da consciência altera o comportamento da realidade física. Pense nisso. A observação, a atenção, a consciência humana muda a forma como a matéria se manifesta. Isso significa que o universo não é um mecanismo rígido e independente, mas um campo sensível que responde de maneira misteriosa à mente consciente. E se partículas subatômicas, a base de tudo que existe, reagem à consciência, o que isso diz sobre a influência da nossa mente na construção da nossa vida? Agora, vamos além da física para entrar em um terreno onde ciência e espiritualidade se encontram: a água e as emoções humanas. O trabalho do Dr.
Masaru Emoto ficou mundialmente conhecido ao mostrar que moléculas de água expostas a palavras, pensamentos e sentimentos formavam cristais completamente diferentes quando congeladas. Palavras de amor e gratidão criavam estruturas simétricas, belas, quase como flocos de neve perfeitos. Palavras de ódio, raiva ou desprezo, por outro lado, geravam cristais disformes, caóticos, sem harmonia. Críticos argumentaram que era subjetivo, que faltavam métodos científicos rigorosos. Mas o ponto central permanece. Nossas intenções não ficam presas em nossas cabeças, elas reverberam no ambiente. A água, que compõe cerca de 70% do corpo humano, responde. Se os pensamentos influenciam a estrutura da água, e nós somos feitos majoritariamente de água, então o que acontece com nossas células, com nossos órgãos, com nossa saúde, quando cultivamos raiva, medo, culpa ou amor, gratidão e alegria? Para quem acha isso metafísico demais, vale lembrar que a epigenética, ramo moderno da biologia, já comprovou que fatores externos, incluindo estresse e emoções, influenciam a expressão genética. Ou seja, pensamentos e sentimentos alteram não apenas nosso humor, mas podem ativar ou silenciar genes, moldando a bioquímica do corpo. Esse diálogo entre mente e matéria é real, mensurável, e só estamos começando a entender sua profundidade. Mas não para por aí. Outro conjunto fascinante de pesquisas envolve o poder da intenção coletiva. O Instituto de Ciências Noéticas, IONS, e outros grupos conduziram experimentos em larga escala, medindo o efeito de meditações e orações coletivas em índices de violência e comportamento social. Em algumas cidades, quando grupos grandes se reuniam para meditar com a intenção de paz, houve quedas significativas em taxas de criminalidade durante o período do experimento. Os críticos, mais uma vez, buscaram explicações alternativas, mas os resultados se repetiram em diferentes contextos e locais, sugerindo que a consciência, quando focada coletivamente, exerce influência real no campo ao redor. Se isso parece difícil de acreditar, considere o experimento Global Consciousness Project, da Universidade de Princeton. Durante eventos globais de grande impacto emocional, como tragédias, celebrações ou desastres, geradores de números aleatórios ao redor do mundo começaram a apresentar padrões menos aleatórios, como se a mente coletiva da humanidade tivesse alterado o campo estatístico do planeta. É como se estivéssemos todos conectados por fios invisíveis e quando bilhões de pessoas focam suas emoções em um único acontecimento, a própria realidade física responde. Esses experimentos nos levam a uma conclusão inevitável. Nossos pensamentos não são apenas ruídos mentais isolados. Eles são unidades de energia, ondas vibracionais que interagem com o tecido do universo. E aqui está a parte mais extraordinária. Cada pensamento carrega uma frequência específica. Emoções, como amor, gratidão e compaixão, têm frequências mais altas e coerentes, enquanto medo, raiva e ódio vibram em frequências mais baixas e caóticas. Assim como uma estação de rádio, você só consegue ouvir a música se estiver sintonizado na frequência certa. Da mesma forma, você só atrai certas experiências se sua mente estiver vibrando em sintonia com elas. Isso muda tudo, porque significa que a realidade não é apenas algo que acontece com você. Ela é, em parte, um reflexo daquilo que você sustenta em sua consciência de forma consistente. Se você vive mergulhado em pensamentos de escassez, medo e fracasso, é como se estivesse emitindo sinais para o universo na frequência dessas experiências. Mas, se você começa a cultivar emoções elevadas, intenções claras e foco consciente,
A sua estação interna muda e o universo responde com experiências alinhadas a essa nova frequência. Talvez você esteja pensando, mas eu já tive pensamentos positivos e nem tudo mudou na minha vida. E aqui está um segredo que poucos contam. Não basta ter pensamentos superficiais de otimismo enquanto, no fundo, você carrega crenças e emoções contrárias. A criação consciente exige coerência entre mente, emoção e ação. Você precisa sentir de verdade, acreditar de verdade e agir de verdade, porque o universo responde à vibração total, não apenas a palavras soltas repetidas como mantras vazios. Esse é o ponto onde muitas pessoas falham. Elas dizem frases positivas, mas continuam alimentando medos, culpas e memórias dolorosas que emanam frequências opostas. É como tentar dirigir com um pé no acelerador e outro no freio ao mesmo tempo. O carro não sai do lugar. Por isso, o verdadeiro poder da criação consciente começa quando você decide alinhar pensamento, emoção e comportamento com aquilo que deseja manifestar. Os antigos já sabiam disso. Nas tradições orientais, fala-se sobre samadhi, um estado de unificação da mente e do coração, como condição essencial para transformar a realidade interior e exterior. No Ocidente, místicos cristãos descreviam a oração verdadeira não como repetição mecânica de palavras, mas como um estado de fé e entrega tão profundo que a mente e o espírito se tornavam um só com a intenção. Hoje, a física quântica e a neurociência começam a fornecer as bases científicas para explicar esses estados de coerência. Estudos com imagens cerebrais mostram que meditações profundas harmonizam as ondas cerebrais, reduzem a atividade da amígdala ligada ao medo e aumentam a conectividade entre diferentes áreas do cérebro, criando uma mente mais focada e emocionalmente equilibrada. E por que isso importa? Porque um cérebro coerente envia sinais coerentes ao corpo. Um corpo coerente envia sinais coerentes ao campo ao redor. E um campo coerente interage de maneira mais eficiente com o universo quântico, onde infinitas possibilidades existem em estado potencial, aguardando a centelha da consciência para colapsarem em realidade. Neste momento, você pode estar se perguntando, então, como eu começo a liberar esse poder da criação consciente? E a resposta, embora simples, exige prática. Torne-se um observador atento da sua mente. Comece a perceber a qualidade dos pensamentos que você alimenta todos os dias. Não se trata de lutar contra eles, mas de redirecionar a atenção para aquilo que você realmente quer criar. Cada vez que você escolhe conscientemente um pensamento de gratidão em vez de um de queixa, um pensamento de amor em vez de um de medo, você está afinando sua frequência. E, aos poucos, essa sintonia começa a se refletir nas circunstâncias da sua vida. Lembre-se, o universo não responde apenas ao que você diz que quer. Ele responde ao que você realmente é, aquilo que você vibra de forma consistente. Se quer mudar sua realidade, mude a música interior que você está tocando. A criação consciente começa no silêncio da mente, no alinhamento do coração e na clareza da intenção. Quando esses três elementos se encontram, você não está mais apenas reagindo ao mundo. Você está moldando o mundo. E esse é o poder que eles nunca quiseram que você soubesse. O poder de ser não apenas um espectador, mas um co-criador da realidade. A ciência já nos deu as pistas. Os mestres antigos já nos mostraram o caminho. E agora, cabe a você decidir se continuará vivendo como vítima do acaso ou se vai assumir o papel de autor da sua própria história. Porque, acredite, o universo está ouvindo e respondendo. Capítulo 2. O poder da criação e da atração.
Você já percebeu como algumas pessoas parecem atrair oportunidades, relacionamentos, conquistas e momentos felizes como se fossem ímãs para tudo de bom que a vida tem a oferecer? Enquanto outras, não importa o quanto se esforcem, parecem sempre presas a um ciclo de repetições dolorosas, como se um destino implacável estivesse escrito para elas. A verdade, meu amor, é que não existe um destino fixo, como a maioria foi ensinada a acreditar. Existe, sim, um conjunto de leis universais que respondem àquilo que você vibra, pensa, sente e faz. E hoje, neste capítulo, nós vamos desvendar uma das mais fascinantes e, ao mesmo tempo, mais incompreendidas dessas leis: a lei da atração. Mas não da forma superficial e simplista como muitos a tratam. Nós vamos mergulhar fundo, explorar as bases científicas, espirituais e práticas que explicam por que ela funciona e por que, muitas vezes, ela parece não funcionar. Prepare-se, porque aqui você vai compreender de uma vez por todas como mente, emoção e ação formam um triângulo de poder capaz de materializar realidades inteiras. E quando você terminar de ouvir este capítulo, meu amor, terá não apenas uma compreensão intelectual, mas um mapa claro para aplicar esses princípios em sua própria vida e, finalmente, começar a atrair aquilo que você tanto deseja, não como um milagre aleatório, mas como resultado natural de uma sintonia profunda com o universo. A física oculta, por trás da atração. Vamos começar pela base. Tudo no universo é energia. Isso não é uma metáfora espiritual, mas um fato científico. Átomos são feitos de partículas subatômicas que, por sua vez, são formadas por campos de energia vibrando em diferentes frequências. A cadeira em que você senta, o ar que respira, seu corpo, seus pensamentos, tudo é energia em constante movimento. A diferença entre um pedaço de metal, uma flor, um sentimento de amor ou uma onda de rádio está apenas na frequência em que essa energia vibra. O físico Nikola Tesla, um dos maiores gênios da história, disse uma vez: se você quiser entender o universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. E aqui está o ponto crucial. Se tudo é energia e tudo tem uma frequência, então o que você emite ao universo inevitavelmente encontra ressonância com aquilo que vibra na mesma frequência. Esse fenômeno é conhecido na física como ressonância. Se você já viu dois pêndulos lado a lado, sabe que, quando um começa a balançar, em pouco tempo o outro entra no mesmo ritmo, mesmo que não tenha sido tocado. É como se as duas estruturas começassem a conversar através de um campo invisível. Agora, pense na sua mente e no seu coração como emissores e receptores de frequências. Cada pensamento, cada emoção envia ondas para o universo. E assim como o pêndulo, aquilo que vibra na mesma frequência tende a se alinhar e retornar para você. Porque pensar não é suficiente. Muita gente ouviu falar da lei da atração e saiu repetindo afirmações positivas sem parar. Eu sou rico, eu sou amado, eu sou feliz. Mas, no fundo, a vida não mudou tanto quanto esperavam. Por quê? Porque pensamentos soltos, sem emoção e sem ação, são como sementes jogadas no vento. Podem até germinar, mas raramente criam raízes. A verdadeira criação começa quando mente, emoção e ação trabalham juntas. O pensamento é a semente, a emoção é a água e o sol, e a ação é o solo fértil que dá sustentação para que aquilo cresça no mundo físico. Sem esse alinhamento, nada se manifesta de forma consistente. A neurociência nos ajuda a entender isso. Quando você repete uma afirmação positiva, mas, ao mesmo tempo, sente medo, dúvida ou culpa, seu cérebro envia sinais mistos.
As redes neurais associadas ao medo continuam ativas, reforçando padrões antigos, enquanto as novas ideias não ganham força suficiente para criar conexões sólidas. É como tentar reprogramar um computador sem apagar o vírus que está rodando em segundo plano. Por outro lado, quando você visualiza algo com clareza, sente como se já fosse real e age de acordo com essa visão. Seu cérebro começa a criar mapas neurais coerentes com essa nova realidade. Estudos mostram que atletas que apenas visualizam seus treinos, sentindo cada movimento como se fosse real, ativam as mesmas áreas cerebrais que quando treinam fisicamente. A mente não distingue completamente entre o que é vivido e o que é intensamente imaginado. Isso significa que, quando você mantém pensamentos e emoções alinhados, está literalmente treinando sua mente e seu corpo para receber a realidade que deseja. A emoção, a linguagem do universo. Se os pensamentos são sinais elétricos, as emoções são sinais magnéticos. Juntos, eles criam um campo eletromagnético ao redor do seu corpo, algo que a ciência já consegue medir através de instrumentos sofisticados. O coração, por exemplo, gera o maior campo eletromagnético do corpo humano, muito mais forte que o do cérebro. E esse campo muda de acordo com o que você sente. Quando você está em estados emocionais como gratidão, amor ou alegria, o campo do seu coração se torna mais coerente, mais harmônico. E essa coerência tem impacto não apenas na sua saúde física e mental, mas também naquilo que você atrai. Estudos do Instituto HeartMath mostram que emoções elevadas não só equilibram o sistema nervoso, como também parecem aumentar nossa intuição e sincronicidades na vida diária. Agora, imagine isso em termos da lei da atração. Se seus pensamentos definem o que você quer, mas suas emoções são caóticas, é como tentar sintonizar uma estação de rádio enquanto gira o botão para todos os lados. A clareza emocional é o que sintoniza a frequência certa para que o universo responda. O papel da ação inspirada. Aqui está um dos pontos mais mal interpretados sobre a lei da atração. Muitas pessoas acreditam que basta pensar positivo e esperar que tudo caia do céu. Mas o universo não responde à inércia, ele responde ao movimento. Quando você começa a agir em direção ao que deseja, mesmo que sejam pequenos passos, você demonstra ao universo que está pronto para receber. A ação funciona como um catalisador. Imagine que você quer encontrar um grande amor. Pode passar horas visualizando a pessoa perfeita, sentindo-se amado, criando afirmações. Mas se nunca sai de casa, não conversa com ninguém, não cria oportunidades para conhecer pessoas, está bloqueando o fluxo natural das coisas. O universo trabalha através de canais físicos, pessoas, encontros, oportunidades, eventos. E esses canais só se abrem quando você se coloca em movimento. A chave aqui é a ação inspirada. Não se trata de correr desesperadamente atrás do que deseja, mas de seguir os impulsos que vêm quando você está em sintonia com sua visão. É aquele convite inesperado para um evento, aquela ideia que surge de repente, aquele curso que chama sua atenção. Quando você está alinhado mental e emocionalmente, começa a perceber sinais e oportunidades que antes passavam despercebidos. O campo quântico e as possibilidades infinitas. A física quântica nos trouxe um conceito revolucionário, o de que a realidade existe em um estado de possibilidades até ser observada ou medida. Esse é o famoso princípio da superposição quântica. Em termos simples, até o momento da observação, uma partícula pode estar em vários estados ao mesmo tempo. Ela só escolhe um estado quando a consciência entra em cena. Agora, leve isso para a vida prática. Sua realidade futura existe em estado potencial.
Todas as versões possíveis da sua vida, a vida abundante, a vida limitada, a vida cheia de amor ou de solidão, estão ali, como ondas de probabilidade. A versão que se materializa depende da frequência que você sustenta de forma mais consistente através dos seus pensamentos, emoções e ações. Quando você entende isso, percebe que não está preso ao passado nem ao presente. A cada momento tem o poder de escolher uma nova frequência e, portanto, uma nova realidade. Isso não é mágica, é física aplicada à consciência. Por que a lei da atração parece não funcionar? Talvez você esteja pensando, mas eu já tentei tudo isso e nada mudou. E aqui está a verdade que poucos dizem. A lei da atração não responde ao que você deseja superficialmente, mas ao que você realmente acredita e sente como verdade. Se, no fundo, você se acha indigno de amor, pode repetir 1000 vezes "eu sou amado", que sua vibração principal continuará sendo de carência. Se acredita que dinheiro é sujo ou difícil, pode pedir abundância todos os dias, que sua energia continuará repelindo prosperidade. É por isso que o trabalho interno é essencial. Mudar crenças limitantes, curar traumas emocionais, aprender a sentir-se merecedor. Tudo isso faz parte do processo de alinhar sua frequência com a realidade que deseja. Sem isso, é como tentar plantar flores em um solo cheio de pedras. Práticas para ativar o poder de atração. Visualização sensorial. Não apenas imagine o que quer, sinta. Como seria acordar nessa nova realidade? Que cheiros, sons, cores estariam presentes? Quanto mais detalhes sensoriais, mais seu cérebro acredita que é real. Coerência, coração, mente. Antes de visualizar, entre em um estado de gratidão. Coloque a mão no coração, respire profundamente e lembre-se de algo que ama. Isso cria coerência no campo cardíaco e potencializa sua atração. Afirmações alinhadas. Use afirmações que gerem emoção verdadeira, não apenas frases mecânicas. Por exemplo, eu amo como minha vida está ficando cada dia mais abundante. Ação inspirada, diária. Pergunte-se todos os dias: qual é o próximo passo que me aproxima dessa visão? E siga os impulsos que surgirem. Desapego do resultado. Confie no processo. Quando você se apega demais ao como e ao quando, envia uma vibração de carência. A verdadeira fé é agir, sentir e depois soltar, sabendo que o universo já está trabalhando a seu favor. Conclusão: o alinhamento que cria mundos. O poder da criação e da atração não é sobre mágica, mas sobre alinhamento. Quando sua mente pensa, seu coração sente e suas ações confirmam essa vibração, o universo não tem escolha a não ser responder. Tudo ao seu redor, neste exato momento, é resultado das frequências que você sustentou no passado. E tudo que está por vir dependerá das frequências que você escolher a partir de agora. O universo não julga, não pune, não recompensa. Ele apenas responde como um espelho cósmico refletindo aquilo que você envia. E a pergunta que fica é: que realidade você está pronto para atrair hoje? Porque, quer você acredite ou não, o processo já começou no momento em que decidiu escutar estas palavras. Agora, vou te dar um guia prático para você colocar em sua vida. Cada dia terá uma tarefa curta e objetiva, dividida em 3 pilares. Mente, para trabalhar pensamentos e foco. Coração, para alinhar emoções e vibração. Ação, para dar passos práticos que sinalizem ao universo que você está pronto para receber. Guia prático. 21 dias para ativar o poder da atração. Semana 1. Preparando o terreno. Dias 1 a 7. O objetivo desta semana é limpar crenças limitantes, trazer consciência para os padrões mentais e abrir espaço para o novo. Dia 1. Mente. Liste todos os pensamentos negativos recorrentes sobre dinheiro, amor, saúde ou qualquer área que deseja melhorar.
Coração, respire fundo 10 vezes, soltando lentamente, enquanto diz: eu escolho soltar tudo que me limita. Ação. Jogue fora um objeto quebrado ou inútil da sua casa, simbolizando o desapego ao velho. Dia 2. Mente. Escreva quais crenças você herdou da família sobre sucesso e prosperidade. Coração. Coloque a mão no coração e repita: eu agradeço por tudo que vivi, mas escolho um novo caminho. Ação. Organize um pequeno espaço da casa, abrindo espaço físico para o novo. Dia 3. Mente. Escolha uma afirmação simples como: eu mereço uma vida plena. Coração, sinta o que essas palavras significam e perceba a emoção que surge. Ação. Ande por 10 minutos ao ar livre, respirando profundamente. Dia 4. Mente. Observe os pensamentos sem julgá-los, apenas anote. Coração. Diga a si mesmo: eu não sou meus pensamentos, eu sou a consciência que os observa. Ação. Doe uma peça de roupa que você não usa. Dia 5. Mente. Escreva um parágrafo descrevendo como seria sua vida ideal. Coração. Feche os olhos e visualize esse parágrafo como se já fosse real. Ação. Organize uma pequena parte do seu ambiente de trabalho ou estudo. Dia 6. Mente. Escolha uma área da vida para focar: amor, saúde, dinheiro ou espiritualidade. Coração. Coloque uma música relaxante e sinta gratidão pela vida que já tem. Ação. Tome um banho mais demorado, visualizando a água limpando todo o peso emocional. Dia 7. Mente. Escreva os pensamentos positivos mais fortes da semana. Coração. Leia-os em voz alta, sentindo cada palavra. Ação. Coloque uma pequena planta em casa, simbolizando crescimento. Semana 2. Ativando a frequência. Dias 8 a 14. Agora vamos aumentar a vibração emocional e alinhar pensamento e sentimento. Dia 8. Mente. Escolha uma imagem que represente seu objetivo e coloque como fundo de tela. Coração. Ao ver a imagem, sinta gratidão como se já tivesse conquistado. Ação. Dê um pequeno passo em direção à meta. Ligue para alguém. Pesquise algo. Organize finanças. Dia 9. Mente. Escreva 10 coisas pelas quais é grato hoje. Coração. Leia em voz alta, sorrindo. Ação. Agradeça a alguém por algo simples. Dia 10. Mente. Visualize sua vida ideal por 5 minutos antes de dormir. Coração. Sinta alegria e paz durante a visualização. Ação. Anote qualquer ideia inspirada que surgir. Dia 11. Mente. Crie uma frase de poder, como: eu sou um ímã para oportunidades incríveis. Coração. Repita-a olhando no espelho, sentindo a emoção. Ação. Faça algo novo hoje, uma rota diferente, um restaurante novo para abrir a mente a possibilidades. Dia 12. Mente. Leia sobre alguém que alcançou algo parecido com o que você deseja. Coração. Sinta-se inspirado por essa história. Ação. Dê mais um passo prático em direção à sua meta. Dia 13. Mente. Anote todas as sincronicidades que notar hoje, coincidências, sinais. Coração. Agradeça cada uma delas. Ação. Siga uma inspiração que aparecer, mesmo que pareça pequena. Dia 14. Mente. Faça uma revisão da semana. Como você se sente agora em relação ao seu objetivo? Coração. Sinta o orgulho de cada pequeno progresso. Ação. Planeje um passo maior para a próxima semana. Semana 3. Manifestação consciente. Dias 15 a 21. Chegou a hora de alinhar tudo: pensamento, emoção e ação para materializar a nova realidade. Dia 15. Mente. Escreva uma carta como se já tivesse conquistado seu objetivo. Coração. Leia-a em voz alta, sentindo gratidão e alegria. Ação. Compartilhe uma pequena vitória com alguém. Dia 16. Mente. Medite por 10 minutos, focando em uma respiração profunda e calma. Coração.
Visualize uma luz dourada preenchendo seu corpo. Ação. Siga um impulso inspirado que surgir. Dia 17. Mente. Liste as mudanças internas que já sente nesses 17 dias. Coração. Sinta orgulho por cada transformação. Ação. Dê um passo ousado em direção à sua meta. Dia 18. Mente. Visualize seu objetivo, mas agora inclua pessoas, lugares e detalhes vívidos. Coração. Sinta a alegria como se já fosse real. Ação. Envie uma mensagem ou faça uma ligação relacionada à sua meta. Dia 19. Mente. Afirme. Eu confio no tempo divino das coisas. Coração. Solte a ansiedade sobre o como e o quando. Ação. Faça algo que traga prazer e relaxamento. Dia 20. Mente. Releia tudo que escreveu desde o início. Coração. Sinta gratidão por toda a jornada. Ação. Planeje seus próximos passos para manter a frequência alta. Dia 21. Mente. Visualize-se vivendo plenamente a realidade desejada. Coração. Sinta como se fosse o último dia da transformação e comemore. Ação. Escreva: eu declaro que esta nova realidade já é minha. E coloque em um lugar visível. Capítulo 3. A lei da intenção pura. Existe um momento, meu amor, em que o simples querer não é mais suficiente. É o ponto onde muitas pessoas se frustram porque repetem frases positivas, fazem quadros dos sonhos, imaginam vidas incríveis e, ainda assim, sentem como se o universo estivesse surdo para seus pedidos. Mas a verdade é que o universo não está ignorando ninguém. Ele está respondendo a algo muito mais profundo que palavras soltas ou desejos superficiais. A pureza da intenção. Porque, veja bem, desejar é fácil. Quase todo mundo deseja algo. Mais dinheiro, mais saúde, mais amor, mais felicidade. Mas a intenção pura vai além do simples desejo. Ela é um estado de alinhamento completo entre mente, coração e ação. Uma frequência tão clara e tão coerente que o universo não consegue ignorar. É como se toda a sua energia estivesse gritando em silêncio: eu estou pronto, eu sou isso, eu vibro isso. E quando isso acontece, a manifestação deixa de ser um sonho distante e começa a se mover na sua direção de forma quase inevitável. Neste capítulo, vamos desvendar o que é essa tal intenção pura, como cultivá-la e, principalmente, como ela se torna o verdadeiro catalisador da manifestação. Prepare-se, porque agora vamos além da ideia de pedir e entrar no território de criar com propósito consciente e alinhado. A diferença entre desejo e intenção. Para começar, precisamos diferenciar algo crucial. Desejo e intenção não são a mesma coisa. Desejo é querer algo, mas muitas vezes misturado com ansiedade, carência e até medo de não conseguir. É quando alguém diz: eu quero muito isso, mas no fundo vibra escassez, porque cada vez que pensa no que quer, sente também a falta do que não tem. Intenção pura, por outro lado, é firme, clara, serena. Não há desespero, não há pressa, não há dúvida. Existe apenas uma certeza tranquila de que aquilo já está em processo de se manifestar. Na intenção pura, você não está tentando convencer o universo de nada. Você simplesmente se alinha ao que quer de tal forma que isso se torna parte da sua identidade. É quando você deixa de pedir como quem implora e começa a pedir como quem sabe que já está a caminho. O que torna a intenção pura. A intenção só é pura quando nasce de um alinhamento completo entre três forças. Clareza mental. Você sabe exatamente o que quer. Não é um desejo vago, não é algo que muda toda hora. É específico, verdadeiro, sem contradições internas. Emoção coerente. Você sente como se aquilo já fosse real. Não há medo, dúvida ou desespero contaminando a frequência. Existe gratidão antecipada, paz interior e confiança. Ação inspirada.
Você age de forma consistente, seguindo sinais, oportunidades e passos que demonstram ao universo que você está comprometido com o que pediu. Quando esses três elementos se alinham, a intenção se torna como um feixe de luz cortando a escuridão. Não há dispersão, não há ruído. Apenas foco, direção e energia coerente. A física por trás da intenção. A física quântica já mostrou que partículas subatômicas, a base de tudo que existe, respondem à observação. Mas existe algo ainda mais fascinante. Não é apenas a observação qualquer, é a observação direcionada que altera o comportamento dessas partículas. Em outras palavras, um olhar vago não tem o mesmo efeito que uma atenção concentrada e intencional. Isso se conecta diretamente com a intenção pura. Quando você deseja algo, mas ao mesmo tempo duvida, sua energia se dispersa, como ondas batendo em direções diferentes. Mas quando sua mente, seu coração e suas ações apontam para o mesmo lugar, a realidade responde de forma muito mais rápida e clara. Porque muitos pedem, mas poucos recebem. Talvez você conheça alguém que já tentou de tudo: visualizações, afirmações, orações, e nada mudou. Isso acontece porque, no fundo, essa pessoa não enviava um sinal coerente. Imagine que você está tentando sintonizar uma estação de rádio. Se o botão fica mudando de frequência o tempo todo, você só ouve ruídos. Mas, quando ajusta exatamente na frequência certa, a música começa a tocar com clareza. O universo funciona da mesma forma. Se uma hora você pede riqueza, mas vive falando de dificuldades financeiras. Se uma hora pede amor, mas vive repetindo que não existe gente boa no mundo. Se quer saúde, mas alimenta raiva e mágoas todos os dias, a frequência fica bagunçada. Não há sinal claro. A intenção pura exige coerência vibracional. Significa pensar, sentir e agir de forma alinhada, sem contradições internas. A emoção, o combustível da intenção. Os pensamentos dão direção, mas as emoções dão intensidade. A ciência já demonstrou que emoções elevadas, como amor, gratidão e alegria, criam estados neurológicos e hormonais que fortalecem o corpo, aumentam a clareza mental e até elevam a imunidade. Quando você sente algo intensamente, seu corpo inteiro responde. A frequência do seu coração muda, seu cérebro começa a liberar neuroquímicos diferentes e até o campo eletromagnético ao redor do seu corpo se expande. O Instituto HeartMath comprovou que o coração em estado de gratidão e amor gera um campo mais harmônico e coerente, capaz de influenciar até o ambiente ao redor. Por isso, desejar algo com ansiedade ou desespero raramente funciona. Esses estados emocionais emitem sinais de carência, e o universo responde com mais experiências que reforçam essa sensação de falta. Mas quando você sente gratidão e alegria, como se o que pediu já fosse real, a frequência muda completamente. A ação, como prova da intenção. Aqui está um ponto essencial. O universo responde não apenas ao que você pensa ou sente, mas também ao que você faz. Ação inspirada é diferente de esforço desesperado. Não é correr atrás de tudo como quem tenta controlar o destino. É agir em alinhamento, seguindo os sinais e oportunidades que começam a surgir quando sua intenção está clara. Por exemplo, se você deseja prosperidade, a intenção pura não é ficar sentado esperando que um milagre aconteça. É estudar sobre finanças, abrir portas para novas oportunidades, dizer sim para convites que podem levar a contatos importantes. É dar passos concretos, mesmo pequenos, que mostram ao universo que você está comprometido. Quando você une intenção e ação, cria um ciclo poderoso. O alinhamento interno atrai oportunidades externas e cada ação tomada reforça ainda mais esse alinhamento. Desapego, o selo final da intenção pura.
Há um paradoxo fascinante na manifestação. Quanto mais desesperado você está para que algo aconteça, mais você bloqueia o fluxo. Isso porque o desespero envia uma frequência de falta, de medo, de ansiedade. A intenção pura tem uma característica marcante. Ela confia, ela pede, sente, age e solta. É como plantar uma semente. Você prepara o solo, coloca a semente, rega, mas não fica cavando todos os dias para ver se ela está crescendo. Você confia no processo invisível acontecendo debaixo da terra. Da mesma forma, na manifestação, depois de alinhar mente, emoção e ação, você solta o controle e permite que o universo faça a parte dele. Práticas. Para cultivar a intenção pura, clareza radical, escreva exatamente o que quer, de forma específica. Se é amor, como é a pessoa? Se é prosperidade, quanto dinheiro? Se é saúde, como você quer se sentir? Coerência emocional. Antes de pedir, entre em um estado de gratidão profunda. Agradeça coisas simples, sua respiração, seu lar, pessoas queridas. A partir desse estado, emita sua intenção. Visualização viva. Imagine sua vida com todos os detalhes sensoriais, cores, sons, cheiros, sensações. Sinta a alegria e a paz como se já fosse real. Ação alinhada. Pergunte-se, qual pequeno passo eu posso dar hoje que mostre ao universo que estou pronto para essa realidade? Desapego. Consciente. Depois de pedir, confie. Não fique obcecado pelo como ou quando. Continue vivendo sua vida sabendo que o processo já foi iniciado. Conclusão. O sinal claro que o universo não pode ignorar. A intenção pura é como um feixe de laser no meio da escuridão. Ela corta a confusão, atravessa as dúvidas, rompe os bloqueios e cria um caminho direto entre você e a realidade que deseja manifestar. Quando mente, emoção e ação se alinham, você deixa de ser alguém que implora por mudanças e se torna alguém que cocria a própria vida. E, a partir desse momento, o universo não tem outra escolha a não ser responder, porque a frequência está clara, coerente e imbatível. Então, meu amor, a pergunta é: o que aconteceria se, a partir de hoje, você decidisse pedir não com medo, não com pressa, mas com intenção pura, clara, confiante e alinhada? Porque é isso que transforma sonhos em realidade, ideias em matéria e possibilidades em acontecimentos concretos. Capítulo 4. A transição do desespero para o empoderamento. Há um ponto na vida em que muitos chegam e sentem como se tudo estivesse desmoronando. É aquele momento em que a pessoa parece ter tentado de tudo: orações, pedidos, promessas, pensamentos positivos, mas nada muda. O coração aperta, a mente se enche de dúvidas e o desespero começa a tomar conta. Parece que o universo está mudo, que a vida virou as costas, que nada responde. Mas, meu amor, o que poucos entendem é que o desespero não é um castigo. Ele é um sinal de que a velha forma de viver e pensar chegou ao limite e que um salto para uma nova consciência está sendo exigido. Este capítulo é para você que já sentiu a angústia de achar que nada funciona, para você que tentou controlar tudo e só colheu mais frustração, para você que sentiu o peso da espera e o medo do futuro. Porque o que vamos descobrir aqui é que o desespero é o ponto de virada. Ele é o convite para sair da frequência da falta e entrar no campo do empoderamento, onde as coisas finalmente começam a fluir. Porque o desespero bloqueia tudo. Para entender como sair do desespero, precisamos primeiro compreender por que ele paralisa a manifestação. A física quântica já nos mostrou que tudo no universo responde à vibração. Emoções como amor, gratidão e alegria emitem frequências elevadas e coerentes, enquanto emoções como medo, ansiedade e desespero emitem frequências caóticas e desarmônicas.
Pense no universo como um enorme lago. Quando você está em paz, suas intenções caem na água como uma pedrinha suave, criando ondas claras e organizadas. Mas quando você está desesperado, é como se arremessasse pedras pesadas em todas as direções ao mesmo tempo. A água fica turbulenta, as ondas se chocam e nenhuma mensagem chega ao destino. O desespero é uma vibração de falta. Ele grita para o universo: eu não tenho, eu não consigo, está tudo errado. E o universo, que só responde ao que você emite, envia mais experiências que refletem essa falta. O momento de rendição. Mas existe um ponto mágico no meio do caos, o momento em que a pessoa simplesmente se rende. Não por desistência, mas porque percebe que não pode mais viver tentando controlar tudo. Esse instante de rendição é poderoso porque, pela primeira vez, o coração solta o peso do eu preciso e abre espaço para uma nova frequência, a do eu confio. Místicos e mestres espirituais sempre falaram sobre isso. Jesus dizia: seja feita a tua vontade. O budismo ensina o desapego, o soltar do ego, a entrega ao fluxo da vida. A física quântica mostra que o campo de infinitas possibilidades só colapsa quando deixamos de forçar e permitimos. A rendição não é fraqueza, ela é a porta para o empoderamento, porque quando você solta, para de emitir resistência, e sem resistência, a energia começa a fluir novamente. Da escassez à abundância, a mudança de frequência. Aqui está a chave. Você não atrai o que quer, você atrai o que é. Se você vibra medo, atrai experiências que confirmam esse medo. Se vibra escassez, atrai mais falta. Mas quando começa a vibrar abundância, gratidão e confiança, a realidade muda porque a frequência muda. A neurociência explica isso através da neuroplasticidade. Seu cérebro está constantemente formando novas conexões com base nos pensamentos e emoções que você repete. Quanto mais você alimenta uma emoção, mais forte ela se torna em seu sistema nervoso. O desespero cria redes neurais de impotência. A gratidão cria redes de esperança e possibilidades. Por isso, a transição do desespero para o empoderamento não é apenas espiritual, é física, química, neurológica. Cada pensamento de confiança libera dopamina, serotonina e outros neurotransmissores que literalmente mudam a forma como seu corpo funciona e como sua mente percebe o mundo. Práticas para sair do desespero. Respiração consciente. Quando a ansiedade vier, respire profundamente contando até 4 para inspirar. Segure por 4, solte em 4. Isso regula o sistema nervoso e tira o corpo do estado de luta ou fuga. Gratidão radical. Liste 5 coisas pelas quais você pode ser grato hoje, mesmo que pareçam pequenas. A gratidão muda a frequência mais rápido que qualquer outra emoção. Entrega verbal. Diga em voz alta: eu solto o controle. Eu confio no processo da vida. Isso envia ao cérebro uma nova ordem emocional. Microações positivas. Dê pequenos passos na direção do que deseja, mesmo que pareçam insignificantes. A ação alinhada cria movimento energético. Estados elevados de consciência. Medite. Ouça músicas elevadas. Leia algo inspirador. Alimente a mente e o coração com frequências que sustentem esperança e confiança. O empoderamento silencioso. Quando você começa a aplicar essas práticas, algo muda. A mente se acalma. O coração encontra paz. E nesse espaço silencioso surge uma força que não é desesperada, não é ansiosa, não é controladora. É um empoderamento tranquilo. O empoderamento silencioso vem quando você entende que não está à mercê do mundo, mas também não precisa controlar tudo. Você se alinha com o fluxo da vida e percebe que quanto mais confia, mais oportunidades aparecem.
Quanto mais solta, mais portas se abrem. A física da confiança. Estudos sobre o efeito placebo mostram que pessoas que acreditam na cura muitas vezes melhoram mesmo quando recebem pílulas sem efeito. Isso não é mágica. É o poder da mente criando mudanças físicas reais no corpo. Quando você confia, ativa os mesmos mecanismos. O corpo responde, a mente responde e o campo quântico responde. A confiança envia ao universo uma mensagem clara: eu estou pronto para receber. E o universo, que é sensível à vibração, responde na mesma frequência. O desapego que atrai aqui está o paradoxo. Quando você solta, o que deseja começa a vir. Porque o apego desesperado vibra carência, mas o desapego vibra abundância. É como dizer: eu sei que vem, eu não preciso me preocupar. Essa energia abre espaço para que as coisas aconteçam de formas inesperadas, por caminhos que você talvez nunca imaginasse. Conclusão: do caos à criação. A transição do desespero para o empoderamento é, na verdade, uma mudança de estado vibracional. É sair do eu preciso e entrar no eu confio. É trocar a ansiedade pela gratidão, a pressa pela paciência, o controle pela entrega. Quando você faz essa transição, algo mágico acontece. As portas que estavam fechadas começam a se abrir. As oportunidades que pareciam distantes começam a aparecer. E você percebe que nunca foi o universo contra você. Era apenas a sua frequência bloqueando o fluxo. Agora, meu amor, você tem as chaves para mudar essa frequência. E, com isso, tem o poder de transformar sua realidade a partir de dentro. Capítulo 5. Desbloqueando o poder da harmonia. Imagine por um momento, meu amor, que a vida seja como uma grande orquestra cósmica. Cada pensamento que você tem, cada emoção que sente, cada ação que executa, é como uma nota musical. Algumas pessoas vivem tocando instrumentos desafinados, cada parte de si mesma indo para uma direção diferente, a mente pensando em uma coisa, o coração sentindo outra, o corpo agindo de forma incoerente. O resultado? Um som caótico, confuso, sem melodia, que atrai mais confusão e mais caos. Mas quando tudo dentro de você, mente, emoção e ação começa a se alinhar, como uma sinfonia afinada, nasce a harmonia interior, e com ela a vida começa a fluir de uma forma que parece mágica, mas é apenas a resposta natural de um universo sensível à coerência. Desbloquear o poder da harmonia não significa que você nunca mais terá problemas ou desafios. Significa que, independentemente do que acontece fora, você aprende a criar um estado interno de equilíbrio tão poderoso que o mundo exterior começa a responder de forma diferente. Neste capítulo, nós vamos mergulhar profundamente no conceito de harmonia interior e universal. E você vai entender como a coerência entre mente, coração e ação pode transformar radicalmente a forma como você manifesta a realidade. O que é harmonia interior? Harmonia interior não é apenas estar calmo ou ser zen. Ela é o estado no qual seus pensamentos, emoções e comportamentos não estão mais em guerra entre si. É quando o que você pensa, sente e faz está alinhado com aquilo que você deseja criar. A neurociência chama isso de coerência psicofisiológica. O Instituto HeartMath, por exemplo, descobriu que quando as ondas cerebrais e o ritmo cardíaco entram em sincronia, não apenas nos sentimos melhor emocionalmente, mas também tomamos decisões mais sábias, pensamos com mais clareza e até fortalecemos nosso sistema imunológico. Ou seja, harmonia não é só um conceito espiritual, é também um estado biológico e neurológico que impacta diretamente a qualidade da sua vida. O caos da desarmonia. Para entender a importância da harmonia, precisamos falar sobre o oposto, a desarmonia. É quando você diz que quer prosperidade, mas vive com medo de faltar dinheiro.
ou quando deseja um relacionamento saudável, mas carrega raiva, mágoas e crenças de que ninguém é confiável. Esse estado cria uma frequência interna confusa. É como enviar sinais contraditórios ao universo. Uma hora você pede uma coisa, mas suas emoções e suas ações dizem exatamente o contrário. E, como vimos nos capítulos anteriores, o universo responde àquilo que você é e não apenas ao que você diz que quer. Desarmonia interna é o motivo pelo qual muitas pessoas afirmam estar usando a lei da atração, mas não veem resultados, porque não existe alinhamento vibracional entre mente, emoção e comportamento. A ciência da coerência. O conceito de coerência tem sido estudado por físicos, neurocientistas e até especialistas em comportamento humano. Quando diferentes sistemas entram em sincronia, como o coração, o cérebro e o sistema nervoso, ocorre um estado mensurável chamado de coerência fisiológica. Nesse estado, o coração envia sinais mais organizados ao cérebro, que responde com ondas cerebrais mais estáveis. Isso gera maior clareza mental, maior intuição e até mais criatividade. É como se todo o corpo entrasse em um estado de otimização energética, onde os recursos internos são usados de forma muito mais eficiente. Agora, pense no impacto disso na manifestação. Quando sua mente está clara, suas emoções elevadas e suas ações coerentes, você envia ao universo uma frequência tão harmônica e estável que ela inevitavelmente começa a atrair experiências compatíveis. Harmonia e frequência vibracional. Tudo no universo tem uma frequência. Sons, cores, pensamentos, emoções. Tudo vibra. Emoções como amor, compaixão e gratidão têm frequências mais altas e ordenadas. Já medo, raiva e culpa têm frequências mais baixas e caóticas. O físico Nikola Tesla disse: se você quiser entender os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. E quando falamos de harmonia, estamos falando justamente de elevar e alinhar a frequência que você emite. Porque não adianta tentar manifestar uma vida incrível enquanto você vibra ressentimento ou desesperança. Essas frequências são incompatíveis com os resultados que você quer atrair. O triângulo da harmonia: pensamento, emoção e ação. A harmonia começa quando esses três elementos entram em coerência. Pensamento, clareza sobre o que você quer. Evitar contradições mentais, como pensar positivo por 5 minutos e depois passar o dia inteiro reclamando. Emoção, sentir-se bem agora, antes de as circunstâncias mudarem. Elevar as emoções para estados de gratidão, alegria e amor. Ação, agir de forma alinhada ao que você quer manifestar. Não com esforço desesperado, mas com passos inspirados e consistentes. Quando esses três pilares vibram na mesma frequência, nasce a harmonia interior e o universo responde com experiências que refletem essa coerência. Práticas para desbloquear a harmonia. Meditação de coerência cardíaca. Coloque a mão no coração. Respire profundamente, inspirando em 5 segundos e expirando em 5 segundos. Ao respirar, sinta uma emoção elevada como gratidão ou amor. Essa prática simples de 5 minutos por dia já cria coerência entre coração e cérebro. Afirmações harmônicas. Em vez de apenas repetir frases positivas, sinta-as. Diga: eu sou digno de uma vida abundante, mas sinta isso como verdade, não apenas como palavras vazias. Alinhamento diário. Pergunte-se todos os dias: meus pensamentos, emoções e ações estão alinhados com a vida que quero criar? Ajuste o que for necessário. Diário da harmonia. Anote diariamente quando se sentir em paz e quando se sentir em conflito interno. Observe padrões e aprenda a identificar o que tira você da harmonia. Ambientes harmônicos.
Seu ambiente externo afeta seu estado interno. Mantenha espaços limpos, organizados e com objetos que tragam boas memórias e sentimentos positivos. O poder do silêncio e da natureza. Estudos mostram que passar tempo em ambientes naturais, florestas, rios, montanhas, reduz o estresse, harmoniza as ondas cerebrais e aumenta sentimentos de bem-estar. O contato com a natureza é, por si só, uma prática de alinhamento com a frequência do universo, porque a natureza opera em equilíbrio, ciclos e ordem. Além disso, momentos de silêncio profundo ajudam a mente a reduzir o excesso de estímulos e pensamentos desordenados. No silêncio, a harmonia interior encontra espaço para emergir, o impacto da harmonia na manifestação. Quando você está em harmonia, não precisa forçar a vida. As coisas começam a acontecer com mais fluidez. As oportunidades certas aparecem. As sincronicidades aumentam. É como se o universo finalmente conseguisse ouvir o que você está pedindo, porque não há mais ruído interno atrapalhando a comunicação. Harmonia cria clareza vibracional, e clareza vibracional atrai experiências compatíveis. Conclusão: a vida como uma sinfonia. Desbloquear o poder da harmonia é perceber que você é o maestro da sua própria orquestra interior. Cada pensamento é uma nota, cada emoção, um acorde, cada ação, uma batida. Quando tudo isso se alinha, a música que você emite para o universo é tão clara e bela que ele só pode responder com mais beleza e mais clareza. E a grande verdade é, a harmonia não é algo que você cria. Ela é seu estado natural, quando você remove o medo, a dúvida, o caos e as crenças limitantes. Quando você silencia o barulho interno e se conecta ao seu centro, a harmonia simplesmente emerge, e com ela, a vida começa a dançar no mesmo ritmo que você. Capítulo 6. A lei das ações corretas. Até agora, meu amor, nós mergulhamos profundamente no poder dos pensamentos, na força das emoções e na harmonia interior necessária para criar uma realidade nova. Mas existe um momento na manifestação em que tudo isso precisa ganhar forma no mundo físico. Esse é o papel da lei das ações corretas. Ela é a ponte entre o invisível e o visível, entre a vibração interna e a concretização externa. Sem ação, intenção e emoção permanecem apenas no campo potencial. Com ação alinhada, elas colapsam em acontecimentos reais. O problema é que muitas pessoas acreditam que a ação certa é qualquer tipo de ação. Trabalhar sem parar, fazer de tudo, se desgastar até a última gota de energia. Mas a lei das ações corretas não fala de esforço desesperado ou de correr atrás da vida. Ela fala de agir com propósito, com alinhamento, com consciência, no momento certo e na direção certa. Porque não basta agir muito, é preciso agir certo. E este capítulo vai te mostrar exatamente como. Porque a ação é o elo perdido. Muita gente entende a lei da atração apenas como um processo mental e emocional. Pensar positivo, sentir gratidão, visualizar, mas sem ação, nada se materializa. É como plantar sementes e nunca regar. Como projetar uma casa e nunca erguer as paredes. A ação é o que mostra ao universo que você está pronto. Ela envia um sinal energético de comprometimento. Não é mais apenas uma ideia, é uma decisão. E decisões movem energia. O físico Isaac Newton disse: todo corpo em repouso permanece em repouso, a menos que uma força externa atue sobre ele. No plano espiritual, essa força externa é a ação correta. Ela tira você da estagnação e coloca seu sonho em movimento no mundo real. A diferença entre ação desesperada e ação correta. Ação desesperada é quando você tenta controlar tudo, força resultados, age com medo de perder oportunidades.
É correr sem direção, agir para acalmar a ansiedade, sem clareza do que realmente importa. A ação correta, por outro lado, é inspirada. Ela nasce do alinhamento entre mente, emoção e intuição. Não é reativa, é criativa. Não vem do desespero, vem da confiança. Quando você age no momento certo, na direção certa, com a energia certa, a vida responde com sincronicidades e fluidez. Ação correta não significa não ter trabalho ou disciplina. Significa que cada passo dado carrega um poder multiplicador, porque não vem do caos, mas da harmonia. A ciência por trás da ação alinhada. A neurociência mostra que, quando temos clareza sobre um objetivo e agimos em sua direção, o cérebro ativa o sistema de ativação reticular, CER. Esse sistema funciona como um filtro. Ele começa a perceber no ambiente tudo que está relacionado àquilo que você decidiu focar. Por exemplo, você decide comprar um carro vermelho e, de repente, começa a ver carros vermelhos em todos os lugares. Eles sempre estiveram lá, mas agora seu cérebro está programado para notá-los. Da mesma forma, quando você define um objetivo e começa a agir, seu cérebro e seu campo energético entram em estado de alerta para oportunidades, recursos e ideias que antes passariam despercebidas. A ação correta, então, não apenas cria movimento físico, ela ativa forças mentais e energéticas que colaboram para que a realidade desejada se manifeste. Os 4 princípios da lei das ações corretas. Clareza. Antes de agir, tenha clareza do que você quer e por que quer. A ação sem clareza gera dispersão. Com clareza, gera resultados. Alinhamento. A ação deve estar em sintonia com sua intenção e suas emoções. Se você quer prosperidade, mas age com medo e escassez, a energia é contraditória. Consistência. A manifestação não vem de um único passo, mas de passos contínuos, mesmo que pequenos. A consistência cria momento e momento cria resultados. Confiança. Ação correta não é agir para forçar o universo, mas para mostrar que você confia no processo. É sem ansiedade, sem pressa, com foco e propósito. Como reconhecer uma ação correta? Uma ação correta traz um sentimento de leveza, mesmo que exija esforço. É como se você soubesse, intuitivamente, que está no caminho certo. Muitas vezes, é acompanhada de sinais, portas se abrindo, pessoas certas aparecendo, coincidências que não parecem coincidências. Quando a ação é desesperada, há ansiedade, peso, frustração rápida se os resultados não aparecem imediatamente. Mas quando a ação é correta, existe paz no processo, mesmo antes dos resultados chegarem. Exemplos práticos da ação correta. Finanças. Em vez de ficar apenas desejando mais dinheiro, estudar investimentos, aprender a gerenciar gastos e abrir-se para novas fontes de renda. Relacionamentos. Em vez de esperar pelo amor perfeito, trabalhar em si mesmo, expandir círculos sociais, cultivar hobbies e interesses. Saúde. Em vez de apenas pedir por vitalidade, ajustar a alimentação, fazer exercícios, cuidar da mente e do corpo. Cada pequeno passo cria um campo de energia que aproxima o que você deseja. Ação e intuição, a dupla perfeita. A ação correta não vem apenas da lógica. Muitas vezes, ela nasce da intuição. É aquela ideia que surge do nada. Aquele impulso súbito de ligar para alguém, de participar de um evento, de tentar algo novo. Estudos mostram que a intuição é, na verdade, o cérebro processando informações de forma muito rápida, além do alcance da mente consciente. Por isso, aprender a ouvir a intuição é fundamental para agir na hora certa e no lugar certo. Práticas para aplicar a lei das ações corretas. Meditação para clareza. Antes de tomar decisões importantes, silencie a mente.
A clareza surge mais facilmente no silêncio. Lista dos 3 passos. Todos os dias, anote 3 ações que você pode fazer para aproximar-se do seu objetivo. Ação inspirada. Se algo surgir como uma ideia súbita e positiva, siga-a. Muitas vezes é o universo abrindo um caminho. Consistência sem ansiedade. Não exija resultados imediatos. Foque em manter o movimento. Resultados vêm da soma de passos contínuos. O ciclo completo da manifestação. Com a lei das ações corretas, fechamos o ciclo. A mente cria a visão. O coração fornece a emoção. A ação correta transforma a intenção em realidade. Quando esses 3 elementos trabalham juntos, a manifestação deixa de ser um sonho distante e se torna apenas uma questão de tempo e consistência. Conclusão: tornando-se co-criador consciente. A ação correta é o sinal definitivo para o universo de que você está pronto. É você dizendo, através dos seus passos: eu acredito, eu estou preparado, eu confio. E o universo responde não ao que você apenas deseja, mas ao que você demonstra estar comprometido em receber. Cada passo correto é uma declaração vibracional de que você está alinhado com a vida que quer viver. Porque no final, meu amor, não é sobre correr atrás de tudo, mas sobre caminhar na frequência certa, com clareza, consistência e confiança. Esse é o segredo para transformar sonhos em conquistas e possibilidades em experiências reais. Capítulo 7. Compreendendo a troca de energia. Tudo no universo, meu amor, é energia em movimento. Nada está parado, mesmo quando parece imóvel aos olhos humanos. Partículas vibram, campos interagem, ondas eletromagnéticas atravessam o espaço, e nós, como seres conscientes, estamos no meio dessa sinfonia energética, emitindo e recebendo sinais o tempo todo. A vida, em sua essência, é um constante fluxo de dar e receber, um intercâmbio vibracional onde nada é criado isoladamente. Mas aqui está o ponto crucial. A maneira como você participa dessa troca determina o que volta para você. É como se o universo fosse um imenso eco, devolvendo na mesma frequência tudo o que você envia. Pensamentos, emoções, palavras, ações, tudo é energia. E essa energia não desaparece. Ela interage com o campo quântico e retorna de formas muitas vezes surpreendentes, mas sempre coerentes com o que você emitiu. Compreender a troca de energia é essencial para dominar a manifestação consciente, porque mostra que não estamos apenas vivendo em um mundo físico, mas em um campo dinâmico onde cada gesto, cada intenção e até cada pensamento silencioso deixa uma marca. Neste capítulo, vamos mergulhar fundo nessa realidade invisível, mas poderosa, e descobrir como alinhar nossa energia para criar uma vida em que o fluxo do universo trabalha a nosso favor, e não contra nós. A vida como um campo de energia. A física moderna, especialmente a mecânica quântica, revelou que a matéria é, na verdade, energia condensada. Átomos são feitos de partículas subatômicas, e essas partículas são excitadas por campos de força que interagem entre si o tempo todo. Nada existe isolado, tudo é parte de uma rede de informação e energia. O físico quântico David Bohm descreveu o universo como um holograma gigante, onde cada parte contém o todo. Isso significa que tudo está interconectado de formas que vão muito além da nossa compreensão linear. O que você pensa e sente não afeta apenas você. Isso vibra no campo e interage com o todo, gerando ondas de informação que, cedo ou tarde, retornam para você. É por isso que tradições espirituais antigas sempre falaram da lei do retorno, karma, ou o que você planta, você colhe. Não é apenas filosofia moral, é física aplicada à consciência. Dar e receber,
O ciclo fundamental. O universo funciona através de ciclos. Dia e noite, inspiração e expiração, maré alta e baixa, nascimento e morte. Tudo segue um ritmo de dar e receber. E nós, como parte desse universo, estamos sujeitos à mesma lei. Quando você respira, recebe o ar. Quando expira, devolve. Quando compartilha amor, alegria e generosidade, o campo responde trazendo experiências que refletem essa energia. Mas quando retém, acumula medo, raiva ou escassez, o fluxo se bloqueia. E onde não há fluxo, há estagnação. Muita gente pensa que dar significa apenas oferecer algo material. Mas dar pode ser um sorriso, uma palavra gentil, uma ideia, uma emoção positiva. Cada vez que você envia algo ao campo, seja físico, emocional ou mental, você participa da troca energética que mantém o universo em movimento. Porque muitas pessoas sentem que só dão e nada recebem. Talvez você conheça alguém, ou talvez tenha se sentido assim, que vive dizendo: eu só dou, 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 e nada volta para mim. Essa sensação é comum, mas geralmente nasce de dois fatores principais. Dar com expectativa. Quando você dá esperando algo em troca, a energia enviada não é de amor ou abundância, mas de carência. O universo responde não ao ato em si, mas à frequência com que ele é feito. Se a frequência é de falta, mais falta retorna. Dar sem alinhar-se ao merecimento. Algumas pessoas dão tanto aos outros que esquecem de abrir espaço para receber. É como se dissessem ao universo: eu não preciso de nada. E o universo responde: ok, então nada para você. Receber é tão sagrado quanto dar. É fechar o ciclo. A física da intenção e da emoção. Cada pensamento e cada emoção emite uma frequência mensurável. O Instituto HeartMath demonstrou que o coração, quando sente emoções elevadas como gratidão e amor, gera um campo eletromagnético muito mais coerente e poderoso do que quando a pessoa está em estados de medo ou raiva. Agora, imagine esse campo interagindo com outros campos, de pessoas, lugares e até do próprio planeta. Pesquisas mostram que eventos emocionais coletivos, como tragédias ou celebrações globais, alteram medições de campos magnéticos da Terra. Se eventos coletivos afetam o planeta inteiro, seus estados emocionais certamente afetam sua vida pessoal. Cada emoção enviada ao campo é como uma onda que, mais cedo ou mais tarde, retorna ao ponto de origem. O princípio da reciprocidade energética. Existe uma harmonia natural no universo que busca equilíbrio. Quando você dá com abundância, sem medo ou apego, cria um vácuo que naturalmente atrai o preenchimento. É como respirar. Depois de soltar o ar, o corpo automaticamente puxa o próximo fôlego. Mas quando você dá com ressentimento, com a sensação de perda, envia uma mensagem de escassez. E o universo, sendo neutro, apenas responde à frequência emitida, não à intenção superficial. A reciprocidade energética funciona como um espelho. Se você quer receber amor, precisa emitir amor. Se quer prosperidade, precisa vibrar prosperidade. Não apenas desejar, mas agir e sentir como alguém próspero. Bloqueios na troca de energia. Muitas pessoas vivem com o fluxo energético bloqueado, e isso impede tanto o dar quanto o receber. Esses bloqueios podem vir de crenças de escassez. A ideia de que não tem para todo mundo cria retenção e medo de compartilhar. Culpa ou indignidade. Pessoas que sentem que não merecem coisas boas inconscientemente fecham as portas para receber. Resistência emocional. Guardar raiva, rancor e mágoas cria densidade vibracional, dificultando a fluidez da energia. Liberar esses bloqueios é essencial para que a troca energética volte a acontecer de forma saudável. Práticas para equilibrar o dar e o receber.
Dar com alegria. Doe algo hoje. Pode ser tempo, atenção, um sorriso, sem esperar retorno. Sinta a leveza disso, agradecer antes de receber. Ao pedir algo ao universo, agradeça como se já tivesse recebido. A gratidão antecipa o retorno. Liberar crenças limitantes. Escreva tudo o que você acredita sobre dinheiro, amor ou sucesso. Questione cada crença e substitua por algo mais expansivo. Praticar o receber. Quando alguém oferecer ajuda, aceite. Quando receber um elogio, agradeça sem rejeitar. Receber também é uma arte. Circular energia material. Doe roupas, livros ou objetos que você não usa. Criar espaço físico simboliza criar espaço energético para o novo. A troca de energia nos relacionamentos. Relacionamentos saudáveis são baseados em troca equilibrada. Não significa contar quem deu mais, mas manter o fluxo vivo. Quando só um lado dá, a relação se esgota. Quando ambos dão e recebem, a energia cresce e fortalece o vínculo. Esse princípio vale para amizades, família, amor e até ambientes de trabalho. Onde há equilíbrio na troca, há crescimento. Onde há retenção ou exploração, a energia estagna. O universo, como um espelho energético. Tudo o que você experimenta na vida é, de certa forma, um reflexo da energia que você emite. Não significa que você seja culpado por tudo que acontece, mas que existe uma correspondência vibracional entre seu estado interno e as experiências externas. Por isso, mudar a forma como você participa da troca energética, dar com alegria, receber com gratidão, agir com amor, muda também o que retorna para você. Conclusão: tornando-se um canal de abundância. Quando você entende a troca de energia, percebe que a vida não é sobre acumular ou reter, mas sobre fluir. Quanto mais você permite que a energia passe por você, em forma de amor, generosidade, ação, criatividade, mais o universo encontra caminhos para devolver em formas diferentes, muitas vezes multiplicadas. Você se torna não apenas alguém que pede ao universo, mas um canal aberto para o fluxo da abundância. E daí, nesse estado, a vida deixa de ser uma luta e começa a ser uma dança energética, um dar e receber constante, onde tudo chega na hora certa, na medida certa e da forma mais perfeita possível. Capítulo 8. Conclusão. A dança criativa do universo. Meu amor, chegamos ao ponto mais bonito de toda a jornada. O momento em que tudo se conecta, em que cada capítulo que você ouviu até agora revela seu verdadeiro propósito. Porque a vida, em sua essência mais profunda, não é uma sequência aleatória de acontecimentos, nem uma batalha constante contra o destino. A vida é uma dança criativa entre você e o universo, entre a sua consciência e o campo infinito de possibilidades que existe à sua volta. Durante esta caminhada, nós exploramos como seus pensamentos moldam a realidade, como as emoções amplificam a energia que você emite, como a intenção pura é o catalisador de toda manifestação, e como a harmonia interior abre as portas para que a vida responda com sincronicidade e abundância. Descobrimos que o desespero bloqueia o fluxo, enquanto a confiança e o desapego o liberam. Entendemos que a ação correta transforma sonhos em matéria e que a troca de energia, dar e receber, mantém todo o universo em movimento. Tudo começa dentro. Talvez a lição mais poderosa de todas seja esta: nada começa fora, tudo começa dentro. A realidade externa é um reflexo daquilo que você sustenta interna e vibracionalmente. Quando você muda sua frequência, pensamentos, emoções, intenções, ações, o universo inevitavelmente responde, porque ele não é separado de você. A física quântica mostra que o observador influencia o observado.
Espiritualmente, sempre nos disseram que como é dentro, é fora, como é acima, é abaixo. Agora, entendemos que ciência e espiritualidade falam a mesma língua. O mundo externo é moldado pelo mundo interno. A dança criativa. Imagine a vida como um salão cósmico de dança. O universo toca a música, oferecendo infinitas possibilidades. Mas quem decide os passos é você. Se dança com medo e pressa, tropeça. Se dança com confiança e entrega, os movimentos fluem. Se insiste em controlar a música, perde a beleza da melodia. Mas quando aprende a ouvir o ritmo, a sentir a vibração e a se mover em harmonia, a dança se torna leve, criativa e mágica. A verdadeira manifestação não é sobre controlar tudo. É sobre entrar em sintonia com a música da vida e cocriar com ela. Os 3 pilares da criação consciente: clareza interior, saber o que quer, sentir como se já fosse real e manter o foco sem dispersão, harmonia vibracional, elevar emoções, alinhar pensamentos e agir de forma coerente, entrega confiável, fazer a sua parte e permitir que o universo faça a dele, sem ansiedade ou resistência. Quando esses 3 pilares estão presentes, o fluxo criativo acontece quase como mágica. As pessoas certas aparecem, as oportunidades surgem, as ideias vêm, e a vida se reorganiza para entregar aquilo que corresponde à sua vibração, o fluxo do dar e receber. A dança criativa também envolve a troca, não apenas pedir, mas dar. Não apenas querer receber, mas tornar-se um canal para que a energia flua através de você. Quanto mais você compartilha amor, gratidão, generosidade, inspiração e até bens materiais sem apego, mais o universo mantém o fluxo aberto para que a abundância retorne a você de formas inesperadas. Porque reter é medo, fluir é confiança. E o universo responde à confiança, não ao medo, vivendo no estado de criação. A maioria das pessoas vive em estado de reação. Reage a problemas, reage ao passado, reage ao medo. Mas a manifestação verdadeira exige que você viva em estado de criação. Isso significa não esperar as circunstâncias mudarem para então se sentir bem, mas escolher se alinhar agora com a frequência daquilo que deseja viver. Quando você vive nesse estado, acorda todas as manhãs sabendo que está cocriando sua realidade. Você deixa de ser vítima das circunstâncias e se torna autor da sua história. A vida como uma obra de arte. Olhe para tudo o que você aprendeu até aqui: pensamentos, emoções, intenções, ações, harmonia, desapego, troca de energia. Cada um desses elementos é como uma cor na paleta do artista. O universo é a tela. E você, meu amor, é o pintor. Cada escolha, cada emoção, cada ação é um traço na obra de arte da sua vida. E não importa o que já foi pintado até agora, sempre há espaço para novas cores, novos desenhos, novos começos. A frequência do amor. Se existe uma frequência capaz de transformar tudo, é o amor. Amor por si mesmo, pela vida, pelas pessoas, pelo universo. Quando você vibra amor, todo o resto se alinha. A saúde melhora, os relacionamentos florescem, a prosperidade encontra caminhos, a criatividade desperta. O amor é a nota musical mais alta da sinfonia universal. Ele harmoniza tudo, cura tudo, equilibra tudo. Um novo começo. Este não é o fim do livro. É o começo de uma nova forma de viver. Uma vida em que você entende que está dançando com o universo, que cada pensamento importa, cada emoção conta, cada ação envia um sinal. Uma vida em que você escolhe conscientemente as frequências que deseja sustentar e, assim, atrai experiências que refletem quem você é por dentro. A partir de agora,
Você não pede mais como quem implora. Você cria como quem sabe. Não espera pelo futuro para ser feliz, vibra a felicidade agora, sabendo que o futuro só pode refletir essa vibração. Mensagem final. A dança é sua, meu amor. Nunca esqueça. A dança criativa do universo não acontece sem você. O universo toca a música, mas os passos são seus. A harmonia é criada quando você para de resistir, começa a confiar e permite que cada pensamento, cada emoção e cada ação sejam notas de uma melodia consciente. Dance com coragem, com alegria, com amor. Dance sabendo que o universo sempre responde na mesma frequência que você escolhe emitir. E, acima de tudo, dance como quem entende que não há limites para o que pode ser criado quando mente, coração e espírito se unem em pura intenção e harmonia. Porque, no final, a vida não é algo que acontece com você. A vida é algo que acontece através de você.